Se revela a nós, Senhor, Jesus, meu Salvador, as maravilhas mil do teu divino amor, e quão verás louvor fervente em gratidão. Eleva a ti, Jesus, Senhor, o nosso coração, qual receberás louvor fervente em gratidão. Eleva a ti, Jesus, Senhor, o nosso coração. Aleluia, aleluia. Esta é a oportunidade de entregar louvor a Ele em gratidão, em reconhecimento do seu poder e da sua majestade. Aleluia. Glória seja dada ao Senhor. Aleluia. Glória, 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 glória. Aleluia. Somos livres para adorá-lo nesse lugar. Recebe as nossas expressões de gratidão e de amor, Senhor, nessa noite. Se der para aumentar um pouquinho. Aleluia. Coisa linda, Jesus, a tua presença. Imanarás, iarás. Arabacimi, anaraia, cias. Espírito
tua glória. Aleluia. Vem com o peso da tua glória aqui. Vem com o peso da tua glória me cobrir. Flua o rio de vida aqui. Que a verdade do teu reino reine em mim. Vem com o peso da tua glória. Vem com o peso da tua glória aqui. Que o teu Espírito Santo prevaleça em mim. O fluir do teu Espírito te pedimos aqui. Porque o peso da glória é arrependimento. Porque o peso da glória já veio sobre nós. O Espírito já nos convenceu. Esse é o peso de glória. Esse é o peso de glória sobre nós. Em Mantubianaracia. Ai, eu sinto o teu Espírito aqui. Vem com a verdade do teu reino. Vem com a verdade do teu reino, Deus. Demanda abraço, brinai. Shibida rasurinai. Ishi. Robena surianda raira menai. Shobenai a cantarubinai. Ei, shebena suria. Remanai a suriandari. Entregamos a ti toda a glória. Reconhecemos teu poder, Senhor. Reconhecemos tua presença aqui. Ai, o doce Espírito ribacei. E cachubinacia narabracheis. O doce Espírito de Deus, de Shemanassuri cantarabrachebanais. E Massubri cantarabras. Ele sopra, ele sopra peso de glória aqui. Mas sobrenai, cantarai. O peso de glória, Labrassuri cantarai. Como assim, hein, Anarassúria? Não estou vendo o peso de glória aí, ó. Olha o peso, orei, sobre, ó. Ele toca a mente, Arabradai. Ele toca o interior, Arabranai, ó. Aí Enecheba, Nabrassubrinai. Só ele queima assim, hein, Anai? Só ele queima assim, Anaia. Só ele toca assim, Anaia. Mandou benabraceia. Só ele nos coloca aonde temos que estar. Pergunte a ele nessa noite, bebai, aonde, ó Espírito de Deus, eu tenho que estar. Eirai, riandarobranai, riobanai. Ai, tem um peso, hein? Um peso de glória. Abraço, brinai. Vem com o peso da tua glória aqui.
Ebede cantarabra-chebradaia. Ei, o Espírito Rabassuria diz assim, arai. Riobra nabra sobranaia canta. Quero eu sim movimentar a narai. Quero eu sim usar a narai, a surianda. Mas agora olha aí, ó. Anai, chamranai. Primeiro recalar sobrenai. É convosco, hein? Aná, sobrenai. Primeiro é com o vaso que está aqui, ó. Anai, cheio. Depois com o vaso à direita, arai, à esquerda, ó. Anacho, trato, ó. Face a face, hein? Anai. Face a face, hein, Arai? Não esperai, Arai. Comando o meu para ir, hein, até alguém, hein, Anai? Primeiro é contigo, Arai. Arai. De. Depois movimento, Anai. Re. Primeiro faço, Arai. No interior, hein, Anai? Soube. Ó, como arranco, ó, Anai, a súria. Ei, decalá, súria, arranco aí, ó, um pensamento, hein, Anai? Cantará, súria, andarabaçou. Arranca um pensamento, rai, súria, recanto, de tristeza, hein? Coloca a minha alegria. Rai, xemanai, ari, eu sou só pro vida, hein, Anai? Xubiober, decanto, ri, anarabra, semanai. Arranco aí, ó, anara, sube, acomodismo, hein, Anai? Cheio, tá esperando por alguém aí, Anai. Chamanara suriandarai. Estou tratando é contigo mesmo, hein? Anai, a súria, homem, Anai. Homenai a homem de canturi. Tu conhece a minha voz, hein, Anai? Chobena sobrenaçou. Cadê, hein, Aná, súria? Rio, braná, chobenaia. Não foi eu que te dei o dom? Anai, a súria, dou. Bidecai, a súria. O demônio vinha à distância na súria. E tu já via, Anai. Comenar a súria. Canto, quero te movimentar, nobrenar a súria, mas estou falando contigo num particular agora, chobenar a súria, canto, porque meu espírito está gemendo pela noiva, obrenar a súria, canto, a súria, esperais por muita coisa, chobenar a súria, canto, nai de praia, súria, canto, mas estou eu presente, obrenar a súria, canto, Diomanabra Xérbia, derramando cura neste canta. Diomanabra Suri canta, derramando renovo, hein, Aná? Subide como Anabra Xérbia, Nianda cara Suri comenebenai, hein? Ai, eu quero vos achar. Shebadas. Quero vos achar. Arabraçou na presença, hein, Anai? Obenai, açai, e decobias, decanto. Para tu, Anabranai, ei, decanto, de contar com a minha voz somente na boca, Anabra sobra dos vossos irmãos. Quero falar na tua boca. Olha aí, Anai, como me apresentem, como uma bola de fogo nesta casa, hein? Estou queimando a rabrachuri, canta. Estou queimando a rai pela raiz, hein, Aná? Xobenabassaiuri. Ai, mas quando eu queimo aquilo de calabraça que está em recesso, arabraço briobenaraxérbia, prevalece rabanácia o meu espírito, hein? Mandou, Biná, Xuie, Manai, de canto eu sei, Aná, Suri andarai que vós teis dificuldades de sobrenai aflições. Eu pensei de sobre as diomanabraxérbias, mas isso não pode, Anai, Súria, canto e obrenem se arrancar, hein? Anai, Suriomenem, o relacionamento para comigo, hein? Abraço, biobendo, benabadai, Tiei mendobenabranaraiei, que viestes verem, Anachou benobenabanai. É isso que tenho hoje, hein? Robenabra sobeomanai, peso de glória, glória, bechobenai, arrependimento, anabra sobrenai. Aí estou eu falando, arabra chomanai, falarei, amantubi bebê deixa bedai, até todos ouvirem, falarei, amar, xobio benabra sobrenai. Recebe aí, ó, Shebanarabas.
Recebe aí, ó, xarebradarabachemanas. Dio cobrenara sobre comanas. Não questionei, anarashebranasiomanas. Porque vejo liberdade nesta casa, em Anashobias narasuriandarai. Estou falando não profundo, Enei. Shobenaracanturimanas. Mas se quiseres confirmação, Amassobia, pode pedir. Naiobe, pode pedir, hein? Naiobenência lá, sobenaracanto imanachei. Porém, ovelhas, shobenaracébia, do meu pasto rebandarassuria, conhecem a minha voz, em decobrenência raia. Não importa, ra, sobre essa, na tonalidade que ela vem, hein? Ó, orebanacebenai. Conhece, pois, hein? Ana, Jobena, subi andará, te humilha, hein? Ana, Shobedeco, binaracê, manaraçaio. Ai, decanto, farei crescer, arabrachou, farei crescer, hein? Ana, sobrenai, ativarei dons, chamai. O Bená subiandarás, vou fazer assim, Aná, subiu, banabrachei, mas estejai em Anai, subiu, benaracei, atento à minha voz, de andarabrachei, ó, segura na mão do outro, hein, ó. Nambondo benabadaia, candalabrachomanai. Segura na mão, Aná, sobedecobandai. Não deixa só, necalabrai. Aí faça isso, Ramanaia, como exemplo, hein, Aná? Shoubi, ó Benara, subi, eu trouxe quem eu quero, Aná. Shobei, Amadarai. Começa por vós, hein? Nabasobenai. Começa por vós aqui em Jerusalém, hein? Nashubi-obenai. Segura a mão, hein, Namasso. Não te chamei para soltar. Não te chamei para soltar a mão. Anabraçomanai. Chamei para segurar, hein? Anasobinácia. Ai, decoei. Ai, eu decidi, Anassaio. Decidi passar essa revista aí, ó. Decidi passar essa revista, hein? Oh, xi. Anabanabanai, anabanai. Shebedebadabasaio. Ai, manai. E Anasaia coemenara suriandarai. Obedeço, benai. Tô lavando a minha noiva, venha. Chobi, abandoie, mandou benabandoie. Ah, se não fosse o meu espírito, eba, subi, anabrachamranai. Porque é necessário, anará, sobi, dioma nabrachemanai. Toreba sobenácia. Ficai, pois, com a minha graça, nobressúria. Ficai, pois, com a minha graça. Ela vos basta. Lembra, pois, que a minha graça alcançou a cada um de vós. Lembra, pois, de Calacíbria, escolhi a cada uma. Lembra, pois, da minha escolha. Lembra, pois, daquele dia. Guarda ele, guarda ele. Guarda, 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 guarda. Anai soube obranaia. Ficai com minha graça, a minha presença neste lugar. Glória a Deus.
Meu Deus. Estava falando sobre entrega, né? Sobre derramar do nardo. Que Deus não deixa ninguém sem devolver nada, né? Quando você derrama, Ele te devolve. Louvado seja Deus. Deus é maravilhoso. Amém? Vamos iniciar o nosso momento de oração. Queria pedir ao pastor Francisco para orar pela família, pelas famílias e pelo nosso país. Amém? E depois o presbítero Luiz, eu queria pedir para orar pelos enfermos. Glórias a Deus, a paz do Senhor para todos, amém? Vamos se pôr de pé. Glórias a Ti, Jesus. Aleluia. Senhor. Altíssimo, bendito, soberano, poderoso, grandioso Tu és, Criador dos céus e da terra, o Senhor, ó Deus, que nos criou, que nos formou, que nos fez, o Senhor Deus que tem todo o poder, todo o domínio, toda a autoridade sobre as nossas vidas. Nesse momento, ó Pai, apresento aqui, ó Deus, a Tua igreja, apresento, Deus, o lar de cada um, Senhor, em Tuas mãos. Apresento, meu Senhor da glória, a família da Tua igreja, Senhor, nas Tuas mãos. Meu Deus e nosso Pai, Pai querido, Pai santo, Pai amado, nesse momento, meu Senhor dos exércitos, detenha Satanás, detenha esses demônios, detenha essas entidades demoníacas, detenha esses espíritos perturbadores, esses espíritos, ó Deus, que têm, ó Deus, sem permissão, ó Deus, entrado nos lares para dividir, meu Senhor da glória, para roubar, meu Deus, para tirar, ó Deus, a paz, a comunhão. Pai, no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, esse que vive, esse que reina, esse que é soberano e poderoso, esse que tem poder para repreender Satanás e seus demônios, Pai, no nome de Jesus Cristo, nessa noite, ó Deus, entra com a Tua paz, entra com a Tua cura interior, ó Deus, na vida dos casais, na vida dos nossos filhos. Pai querido, Pai santo e amado, assim oramos, ó Deus, entregando todos os lares aqui apresentados no Teu altar, ó Deus, pois Tu tens, ó Deus, a resposta. Tu tens o poder, Pai, de neutralizar, Senhor da glória, qualquer investida de Satanás, ó Deus, contra o nosso lar, contra nossas vidas, contra a vida da nossa família. Agora, Pai querido, Pai santo e amado, contempla, Deus e Pai, essa nação. Pai, contempla, meu Senhor da glória, essas autoridades, ó Deus, os quais, ó Deus, foram levantadas, ó Pai querido, ó Pai santo e amado, Senhor da glória, para reger, ó Deus, essa nação. Pai, Tu bem sabes, Tu bem conhece, ó Deus e Pai, o caráter, Senhor da glória, de cada um, ó Deus, pois sabemos, ó Deus, que nada sai do Teu comando, nada sai do Teu controle, porque toda a humanidade, seja ele bom, seja ele mau, seja ele bom, seja ele, ó Deus e Pai, perverso, Deus, o Senhor tem todo o domínio, todo o controle está, Senhor da glória, nas Suas mãos. É o Senhor que tira, é o Senhor que coloca, é o Senhor que faz, é o Senhor que desfaz. Por isso, ó Deus, oramos a Ti, Senhor, entregando toda essa nação nas Tuas mãos, todos os governantes nas Tuas mãos, Senhor, e seja feito assim, ó Pai, a Sua vontade, o Seu querer, porque ela é boa, perfeita e agradável, Senhor. Pai, assim oramos e Te agradecemos por tudo, no nome de Jesus.
Amém, Senhor. Aleluia. A paz do Senhor, vamos continuar em oração, vamos orar pelos enfermos. Bondoso Deus, eterno Pai, Tu és o Deus soberano, Tu és aquele que está acima de tudo e de todos, meu Pai querido. Não há doença, meu Deus, não há doença, Senhor, que não cesse, Pai querido, ao ouvir a Tua voz, meu Pai. Basta uma palavra, meu Deus amado, para aquele que está enfermo se levante, Senhor. Basta uma palavra, Senhor, para qualquer que seja o tipo de dor, meu Pai, para que seja cessada, Senhor amado. Pedimos a Ti, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Teu Filho amado, meu Deus, que o Senhor, meu Pai, levante o que está caído, Senhor amado. Visita o leito, Senhor, daquele que está agoniando, Senhor amado, pedindo por socorro, pedindo por mais uma oportunidade. Tu és o Deus que dá a vida, Senhor. Tu és o Deus que restaura, Tu és o Deus que levanta, meu Pai querido. Clamamos a Ti, Senhor, porque muitos homens, muitas mulheres, crianças, meu Pai, jovens, anciões, meu Pai querido, se encontram neste momento com uma enfermidade. Mas nós bem sabemos que Tu és o Deus que alcança todos, Tu és o Deus que ouve a palavra de todos, Tu és o Deus que está presente em qualquer lugar, em qualquer situação. Meu Pai, pedimos a Ti, ouve a palavra daquele que clama por ajuda, porque bem sabemos que somente o Senhor pode mudar o quadro, somente o Senhor pode mudar o quadro, meu Pai. Clamamos a Ti, Senhor, vai de encontro àquele que está enfermo. Pedimos também, vai de encontro, meu Deus, àquele que está enfermo espiritualmente, Senhor. Aquele que está fraco, desanimado, que o Senhor possa levantá-lo, que o Teu Espírito Santo, meu Deus, possa entrar naquela mente, naquele coração, que possa tomá-lo novamente, que ele venha sentir saudade de estar na Tua presença, meu Pai querido. Meu Deus, Tu tens o poder, Senhor. Nós bem sabemos que tudo está em Tuas mãos, tudo está no Teu controle. Tu não perdeste o controle e jamais perderás, Senhor. E nós, como filhos Seus, meu Pai, só podemos pedir socorro a Ti, meu Pai. Visita aquele que necessita neste momento, Senhor. E entregamos também, Senhor, aqueles profissionais, meu Pai, para que eles possam estar preparados, Senhor, para quando o Teu povo, a nação, procurá-los, meu Deus, por uma ajuda, que eles possam ter paciência, que eles possam ter o espírito de mansidão, que a sabedoria que vem do alto eles possam ter, para que eles possam, com a Tua ajuda, Senhor, selecionar todos os problemas, meu Pai. Assim oramos a Ti e agradecemos em o nome de Jesus. Amém. Glória, louvado seja o nome do Senhor. Chegou o momento das ofertas. Eu acho que todo mundo aqui é crente, todo mundo conhece o dever dos dízimos e das ofertas, né? Todo crente batizado sabe-se que o dízimo é um mandato, né, do Senhor. As ofertas são voluntárias. Você dá aquilo que Deus já te deu. Deus já te deu o teu salário, a tua saúde, para você poder devolver para Ele somente 10%. Amém? Deus seja louvado. Vai louvar, cara? Amém? Glória a Deus. Vou seguir os passos de Jesus, vou levar comigo a minha cruz. Se espinhos ferem os meus pés, eu vou descansar
nos braços de Jesus vou seguir. Os passos de Jesus vou levar comigo a minha cruz. Se espinhos ferem os meus pés, eu vou descansar nos braços de Jesus. Quando o crente está firme nos pés do Senhor, ele passa pela prova cantando louvor. O inimigo se levanta, mas tem que cair. O crente não deixa a cruz, mas leva até o fim. Se cair 1000 ao seu lado, ele não cede não. Sempre está protegido por um batalhão. Deus dá ordem aos seus anjos para proteger. Bem guardado, desse jeito desistir, porque vou seguir os passos de Jesus, vou levar comigo a minha cruz. Se espinhos ferem os meus pés, eu vou descansar nos braços de Jesus. Se espinhos ferem os meus pés, eu vou descansar nos braços de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Diácono Maurício. Som. Amém. Pai do Senhor, igreja, estenda as mãos para cá. Amém. Soberano Deus, Pai amado, Pai altíssimo, louvado seja teu santo e poderoso nome, Senhor Deus. Te agradecemos, Deus, por cada coração generoso, Deus, que essas sementes, Senhor Deus, plantadas, venham germinar na tua casa e no meio do teu povo, Senhor Deus. Que o Senhor venha, Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, está repreendendo, Pai, gafanhoto, migrador, cortador, Pai, que no meio da tua igreja haja prosperidade, Deus, haja, Senhor Deus, alegria, Pai, haja o fruto do teu Espírito, Pai. Assim nós oramos, te agradecendo por tudo, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Glória a Deus. Vou chamar aqui a diaconisa Karina, está na incumbência de trazer a mensagem, o alimento. Louvado seja Deus. Chamar aqui a Osana, irmã Osana, para orar pela serva do Senhor. Pai do Senhor, para a igreja. Oremos. Senhor, meu Deus, meu Pai, mais uma vez estamos diante da Tua presença, Pai, para Te agradecer por este culto maravilhoso, Pai. Nós cremos que Tu ainda irás falar, Pai, não o que queremos ouvir, Pai, mas o que o Senhor quer que ouçamos para que possamos praticar a Tua palavra, Senhor. Usa a Tua filha com poder e grande glória, Pai. Que venha uma mensagem abençoada, Pai, através da boca da Tua filha, Pai. Que nós estamos de coração abertos para ouvir a Sua voz, Pai. Eu Te agradeço por tudo, não só hoje, mas para sempre. Amém. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Me encontro muito feliz nessa noite, pois hoje é o culto da vitória. E viemos aqui para sair com a nossa vitória nas mãos, em nome de Jesus. Vamos abrir em Êxodo, capítulo 14. Aleluia, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Capítulo 14, versículo, vamos ler do 11 ao 14. Amém? Todos acharam? Diz assim: E disseram a Moisés: Não havia sepulcros no Egito para nos tirares de lá, para que morramos neste deserto?
porque nos fizeste isto, que nos tem tirado do Egito? Não é esta a palavra que temos falado no Egito, dizendo: deixa-nos, que servimos aos egípcios? Pois que melhor nos fora servir aos egípcios do que morremos no deserto. Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estai quietos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje viste, nunca mais vereis para sempre. O Senhor pelejará por vós e vos calareis. Amém? A igreja pode se assentar. É uma passagem bastante conhecida, né? E eu quero estar compartilhando com vocês algumas coisas que falam nessa palavra. Em Êxodo 3, Deus ele fala com Êxodo 3, Deus fala com Moisés no meio de uma sarça ardente. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E ele vai falar, Êxodo capítulo 3, versículo 6. Diz assim: disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. E disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Aí lá no 9 vai falar assim: e agora eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O 10. Vem agora, pois, eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Ali Deus levantou Moisés para que ele viesse guiar o povo, né? Para que ele viesse levar o povo para a terra prometida. Mas não é isso que eu venho falar aqui nessa noite, sobre a terra prometida. Mas vim falar que o povo passou por muita coisa ali naquele lugar. O povo cresceu, o povo multiplicou. Mas também chegou um momento que o povo já não estava aguentando mais. E o povo já estava clamando há um tempo. E Deus continuava calado. Então Deus ali foi e levantou Moisés para que viesse levar ao povo aquilo que era necessário. E no Êxodo capítulo 14, não precisa abrir lá não. Fala assim no primeiro: então falou o Senhor a Moisés dizendo: fala aos filhos de Israel que voltem e que acampem diante de Pi-Hairode, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon. E em frente deles assentares o campo junto ao mar. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Nesse momento aqui, o povo já tinha passado por algumas coisas. Deus já tinha usado Moisés para falar com o Faraó. Então o povo aqui já tinha saído do Egito, né? Deus usou Moisés para falar com o Faraó para que viesse libertar o povo. E mesmo assim, Faraó não aceitou. Por quê? Deus endureceu o coração de Faraó. Ah, mas por que Deus quis endurecer o coração de Faraó? Porque ele queria que o nome dele fosse glorificado. Porque os magos tentavam fazer coisas parecidas com o que Deus fazia. E Deus queria glorificar o nome dele. E Deus glorificou. Porque se você for perceber, tem uma praga que fala sobre a morte dos primogênitos, que fica em Êxodo 12. Quando chegou nessa parte, vou ser sincero, Deus tocou no meu coração de uma forma tão grandiosa, tocou no primogênito. Aí você pensa, tocar naquilo que saiu do seu ventre. Imagina o que aquele povo sentiu por conta de uma decisão de Faraó. Imagina. E naquele momento, ele liberou para que o povo viesse
ser solto, né? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Deus Santo, Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Vamos lá. Então Faraó, 3, Êxodo 14, 3. Então Faraó dirá aos filhos de Israel que estão embaraçados na terra, o deserto os encerrou. E eu endurecerei o coração de Faraó para que os persiga, e serei glorificado em Faraó e todo o seu exército. Saberão os egípcios que eu sou o Senhor. E eles fizeram assim. Sendo, pois, anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, mudou-se o coração de Faraó e dos seus servos contra o povo e disseram: por que fizemos isto, havendo deixado ir a Israel? Para que nos não sirva? E aprontou o seu carro e tomou consigo o seu povo. E tomou 600 carros escolhidos, e todos os carros do Egito, os capitães sobre eles todos. Porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que persiga os filhos de Israel. Porém, os filhos de Israel saíram com alta mão. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Ah, mas por que Deus endureceu o coração de Faraó novamente? Porque ele queria acabar com uma parte daquele povo, e era necessário. Era necessário. Eu acredito que se Deus não fizesse isso, eles iriam continuar perseguindo eles ainda no deserto. Então Deus colocou aquele povo ali para acampar. Havia um propósito naquele acampamento, diante daquele mar. Só que o povo não estava entendendo nada. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Vamos continuar aqui. No 9. E os egípcios perseguiram-nos todos os cavalos e carros de Faraó, e seus cavaleiros, o exército, e alcançaram-nos acampados junto ao mar, perto de Epierote, diante de Baal-Zefom. E chegando Faraó aos filhos de Israel, levantaram os seus olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, como a gente leu, e disseram a Moisés: não havia sepulcros no Egito para que nos tire de lá, para que morramos neste deserto? Por que nos fizeste isto que nos tem tirado do Egito? Eles estavam tão acostumados a estar naquele lugar. Ah, eu tenho tudo aqui, está bom. A zona de conforto deles estava ótima. Mas não era isso que Deus queria. Deus, ele queria movimentar o povo. Só que o povo estava acostumado com migalha. E não é isso que Deus quer para a nossa vida. Ele nos quer nos levar a um nível muito mais alto. Não podemos nos conformar da forma que estamos hoje. Ele nos quer levar a um nível mais alto. Mas temos que nos desprender do Egito de coisas que trazemos conosco. Eu falei: Senhor, me dê uma palavra que venha falar diretamente comigo, porque eu preciso. Eu tenho coisas que eu tenho que abrir mão para que o Senhor venha fazer. E muitas das vezes, tem coisas na nossa casa que não acontecem por causa de nós. Aí a gente fica: ah, mas é aquele que está fazendo isso. Não, às vezes é você, porque a gente tem que olhar para nós primeiro. E muitas das vezes travamos muitas coisas de chegarem à nossa casa, à nossa mão, porque trazemos coisas do Egito. Deus quer que venhamos abrir mão de coisas que ficaram lá atrás. Manias, objetos, vestes, palavras, conversas. Deus, ele quer que venhamos ter posicionamento. Por isso que foi mais difícil para esse povo aqui, para eles aceitarem. Só que eles esqueceram que eles clamaram Deus lá atrás. Só que Deus não respondeu na hora que eles quiseram, não. Deus, ele faz na hora que ele quer na nossa vida. Ah, mas Deus está demorando. Não está demorando, não. Se passaram 5 anos, mas não está demorando, não. Porque ele quer nos lapidar.
Ele quer que venhamos amadurecer, porque se Ele nos der, não vamos suportar. Não é verdade? Ah, Senhor, mas eu estou quebrada, não estou suportando. Não, você vai suportar sim. Porque Deus é contigo. Deus, Ele foi com aquele povo de dura cerviz. Se você meditar nessa passagem, não foi fácil para Moisés, não. Ele era ser humano também. Ele tinha os defeitos dele também. Mas o povo era um povo difícil. Era difícil. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E no 12. Não é esta a palavra que te falamos, que temos falado no Egito, dizendo: deixe-nos que servimos aos egípcios, pois que melhor nos fora servir aos egípcios do que morremos no deserto. Eles não estavam conseguindo enxergar a boa vontade do Senhor na vida deles, naquilo que Deus estava fazendo ali. Eles se preocuparam com o que estava vindo lá atrás. Mas eles conseguiram sair, porque não foi fácil para o povo sair de lá. Mas eles conseguiram. Porque Deus tirou o povo de lá, no tempo certo e na hora certa. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E no 13, Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estais quietos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje viste, nunca mais verei para sempre. O Senhor pelejará por vós e vos calareis. O Senhor pelejará por vós e vos calareis. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. É uma pequena frase, mas é uma frase muito forte. Como nós somos como seres humanos, para que venhamos nos calar? Ah, é muito fácil. Não é, não. Não é fácil, não. A gente se calar, não é fácil, não. Se não for Deus na nossa vida, se a gente não estiver ligado com Deus, a gente erra todo o tempo. E isso só vai prolongando. Só vai prolongando para que as coisas venham a acontecer. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E quando nós estamos quietos diante do Senhor e deixamos Deus fazer, porque com a força do nosso braço a gente não consegue. Ah, eu consigo tudo. Não, não consigo tudo, não. Não consigo tudo, não. É bem difícil. A caminhada não é fácil, mas é gratificante. O nosso choro se transforma em riso. Porque o Senhor é a nossa força. Ele nos faz transbordar aquilo que não conseguimos, mas Ele sabe, Ele faz. E creia, irmãos, que essa frase, o Senhor pelejará por vós e vos calareis, vai acontecer na vida de cada um. Creia que o Senhor te trouxe aqui nessa noite, porque algo Deus tem para fazer, porque já está na hora. Se passou muito tempo. Se passou muito tempo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. No 15. Então disse o Senhor a Moisés: por que clamais a mim? Diz aos filhos de Israel que marchem. E tu levanta a tua vara e estende a tua mão sobre o mar e o fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Coisa linda, louvado seja o nome do Senhor. Deus Todo-Poderoso, aleluia. Aqui não era mais tempo do Moisés de clamar ao Senhor. Deus ele queria uma atitude. Porque se ele não tivesse uma atitude, o povo não ia conseguir atravessar o mar, eles iam ficar ali. E ele ia ficar clamando ao Senhor, clamando ao Senhor, clamando ao Senhor. E aquilo que Deus queria que acontecesse, não iria acontecer. Mas ele ouviu o que o Deus falou. E ele queria que o povo tomasse uma atitude para que viesse atravessar aquele mar. E muitas das vezes, Deus quer que venhamos tomar atitudes. Porque a gente fica com medo. A gente trava. A gente deixa o nosso coração entrar uma angústia tão grande que a gente fica assim: o Senhor não está ouvindo a minha oração. Não é que o Senhor não está ouvindo a nossa oração, não, irmãos.
é que muitas das vezes Deus quer que venhamos tomar uma atitude diante das coisas que estão acontecendo à nossa volta, dentro da nossa casa, com o familiar, no nosso trabalho. Ele quer que venhamos tomar uma atitude. E tudo isso é para o nome dele ser glorificado. Porque é tudo para ele, é ele quem faz. Mas ele quer uma atitude nossa, para que ele venha fazer. E ele vai atravessar esse mar também com a gente, por mais que difícil que seja. O Senhor ele vai atravessar comigo e contigo, creia nisso. Não sei o que possa estar acontecendo no meio de cada um que se encontra aqui. Hoje é o culto da vitória, sim. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Mas creia que Deus está vendo o que está acontecendo. Você conseguiu chegar aqui nessa noite. E muitos não iriam vir. Mas assim o próprio Senhor te trouxe. Na sua pouca força, Ele trouxe você até aqui. Então coloca diante do Senhor o que tem te travado para que você venha atravessar esse mar, porque o Senhor está contigo. O Senhor, Ele está contigo. Fala com Deus nessa noite. Senhor, o que está acontecendo? Por que eu não consigo, Senhor? O que eu tenho que deixar para trás, Pai querido, Pai amado, que vai me atrapalhar a atravessar esse mar, Senhor? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. E no 17 diz assim: e eis que endurecerei o coração dos egípcios para que entre nele através deles, e eu serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, e nos seus carros e nos seus cavaleiros. Não adiantou de nada. Levou uma tropa. Não adiantou de nada. Porque a mão do Senhor é maior. Ele estava lidando, não é com qualquer pessoa, não, era com Deus. Era com Deus que ele estava lidando. E muitas das vezes as coisas vêm para tentar nos atrapalhar, para tentar nos travar, tentar nos entristecer, para que venhamos parar e estacionar. Deus Todo-Poderoso. No 18. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, e nos seus carros e nos seus cavaleiros. Aleluia. No 19. Isso aqui é mais lindo ainda que Deus fez. E o anjo de Deus que ia diante do exército de Israel, aleluia, se retirou e ia atrás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Isso aqui é algo muito lindo. A proteção do Senhor sobre aquele povo. Para que eles não viessem tocar, porque eles vinham com uma fúria muito grande para tentar tocar naquele povo, mas o Senhor estava protegendo aquele povo, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E eles ficaram o quê? Na escuridão. Na escuridão, imagina, irmãos, atravessar. A gente nunca viu isso, mas eles viveram isso. E está aqui, registrado. Porque muitas das vezes enfrentamos o mar na nossa frente. E a gente vê que algo está vindo contra a nossa vida. E a gente acha, meu Deus, eu não vou conseguir. Aí Deus faz o quê? Deus manda o anjo, se retira da sua frente e vai lá para trás para guerrear por você. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Que estratégia linda de Deus. Deus é todo poderoso. Só Ele tem esse poder de fazer isso aqui. De guardar o povo. O povo atravessou o mar seco. O povo tinha um anjo para guardar. Maravilha. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor.
e ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. E a nuvem era escuridade para aqueles, e para estes esclarecia a noite, de maneira que em toda a noite não chegou um ao outro. Então quer dizer que o povo atravessou em seco e estava enxergando tudo, porque o Senhor estava cuidando deles naquele momento. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Deus Todo-Poderoso. Aleluia. E no 21 diz assim: então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental toda aquela noite, e o mar tornou-se em seco, e as águas foram partidas, e os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas lhes foram como muro à sua direita e à sua esquerda, e os egípcios seguiram-nos e entraram atrás deles todos os cavalos de Faraó e seus carros e os seus cavaleiros até o meio do mar. E aconteceu que na vigília daquela manhã, o Senhor, na coluna de fogo e de nuvem, viu o campo dos egípcios e alvoroçou o campo dos egípcios. Deus é tremendo, né? Deus agitou aquilo ali. Aleluia! E tirou-lhes as rodas dos seus carros. Meu Deus! E fez andar dificultosamente. Então disseram os egípcios: fujamos da face de Israel, porque o Senhor por eles peleja contra os egípcios. Meu Deus! E disse o Senhor a Moisés: estende a tua mão sobre o mar, para que as águas tornem sobre os egípcios, sobre os seus carros e sobre os seus cavaleiros. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o mar retornou à sua força ao amanhecer, e os egípcios fugiram ao seu encontro, e o Senhor derribou os egípcios no meio do mar, porque as águas, tornando, cobriram os carros e os cavaleiros de todo o exército de Faraó, que os haviam seguido no mar. Nem ainda um deles ficou, mas os filhos de Israel foram pelo meio do mar em seco, e as águas foram-lhes como um muro, a sua mão direita e a sua mão esquerda. Assim o Senhor salvou Israel naquele dia da mão dos egípcios. E Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. E viu Israel a grande mão que o Senhor mostrará aos egípcios, e temeu o povo ao Senhor, e creu no Senhor e em Moisés, seu servo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Que Deus tremendo. Que lindo que Deus fez para proteger o povo dele. Imagina conosco. Imagina conosco, porque quando levantamos pela manhã e saímos de nossas casas para ou ir trabalhar, ou fazer algo que temos que fazer, ou estamos de folga, ou vamos levar quem tem filho pequeno no colégio, ali já começa o nosso dia. E a gente não vê o que está acontecendo à nossa volta, a gente não vê. Tem pessoas que têm o dom da visão, e Deus permite que elas vejam o que está acontecendo, mas tem coisas que Deus não permite. E muitas das vezes levantamos e não agradecemos ao Senhor pelo dia que Ele nos deu. E Deus, Ele nos guarda. A gente passa por certas coisas no nosso dia e a gente fica assim: Senhor, o que é isso? Mas o Senhor está nos guardando. Ele nos leva, Ele nos traz, porque não sabemos o dia de amanhã. É assim como Deus fez na vida daquele povo aqui. Ele protegeu aquele povo. Aquele povo nem frio sentiu. Imagina conosco o que Deus não faz. O amor dele para com as nossas vidas. Deus é lindo, irmãos. Reflita assim como eu vou refletir nessa noite, nessa passagem, que a gente já ouviu várias pregações, e Deus, Ele se revela da forma que Ele quer, do jeito que Ele quer.
Ele fala do jeito que Ele quer. E aquele povo conseguiu chegar. Imagina a gente. Vamos conseguir chegar sim. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, Deus Todo-Poderoso. E assim como diz no capítulo 15, o povo glorificou, exaltou o Senhor. Eu peço que a amada igreja se coloque de pé. Venha refletir com o Senhor, coloque diante dele aquilo que está tentando te travar, aquilo que você não consegue atravessar o mar. Coloque diante do Senhor nessa noite, para que Deus venha liberar a vitória de cada um de nós. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Deus Santo, Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Aleluia. Vamos louvar o Senhor. Eu sei que a tua vida por aí não é tão fácil de seguir.